they do this, they walk past the angels, or the cherubim that you can see there, and they're walking past them, and they're leaving the tree of life. And in order for them to be able to go back into the presence of God, they literally must physically turn themselves around and walk back westward into the presence of God. And you're passing the angels that stand there embroidered on the veil of the temple, representing that act of going into the presence of God. So let's talk a little bit about the tabernacle of Moses. First off, if we would actually be able to look inside of the courts of the temple and to be able to see the various parts, there would be three main areas. You would have the outer courtyard, which would be where, for the most part, everybody, assuming you were an Israelite priest, would all be able to be in the outer courtyard. Then you have the inner courtyard, which would be the holy place. And the holy place would only be... Oi, amigo. Oi, amiga. Estava estudando aqui. Já assisti esse vídeo algumas vezes, vou assistir mais vezes. Porque o pastor aqui está dando uma aula sobre o estudo do tabernáculo. Né? O tabernáculo de Moisés no deserto. E o santuário, né? A gente fala santuário aqui no Brasil. Tabernáculo, né? A gente mais usa em inglês a palavra tabernáculo. Que era o templo. Lá, ele estuda toda a planta do templo, o significado de cada móvel que existia no templo lá, construído por Moisés no deserto, enquanto o povo de Deus estava no deserto, ficou no deserto por quase 40 anos, né? Lá vamos dizer assim, no exílio, mas foi um exílio de 40 anos, mas um exílio de aprendizado também. Eles aprenderam com Deus, né? Eles aprenderam com Deus tudo a respeito do plano da salvação. Todo o cerimonial, todos os rituais, né, diários, mensais, bimensais, trimestrais, né, semestrais e anuais que acontecia no santuário, tudo só tinha um objetivo: mostrar a Cristo e o plano da redenção que Deus estava dando para o seu povo, um povo escolhido, o povo de Israel, sobre o plano de redenção da humanidade, sobre o ministério sacerdotal que Cristo viria fazer, né? A pregação de Jesus, o evangelho de Jesus e a sua morte vicária na cruz como um sacrifício, como um holocausto, para trazer perdão e salvação e remissão, não somente para o seu povo de Israel, mas para toda a humanidade. Então todos aqueles rituais, aquele cerimonialismo todo que existia, né, na adoração que se fazia, nos rituais do santuário, em todas as cerimônias que se fazia no santuário, e depois, quando o povo se estabeleceu na terra prometida, e foi construído o templo de Salomão, que Salomão, filho de Davi, construiu, com materiais preparados pelo seu pai Davi, e também um grande tesouro que Davi havia preparado para que seu filho construísse o templo lá em Jerusalém. Todo aquele ritual que era feito por aqueles sacerdotes, os levitas e os sumos sacerdotes escolhidos, que eram escolhidos por turmas, né, a cada temporada, a cada mês, tal, exemplificava todo o plano da redenção, todo o projeto que Deus tinha, tudo tinha o sacrifício dos animais, né? Também quando eles traziam o dízimo das suas plantações, porque era um povo de agricultores e também de pecuaristas, né? Criadores de gado pequeno e gado de porte maior. Toda aquela doação, todas aquelas ofertas tinham a ver com o sacrifício vicário de Cristo Jesus, que ele iria fazer, né, quando ele nasceu a partir da cidade de Belém, né? E aí começa toda a história da redenção, a história da salvação, exemplificando que aquele sacrifício, aquele holocausto, né, da morte de Cristo, seria para a salvação não somente do povo judeu, mas para toda a humanidade. E o povo judeu teria como missão, né, a nação judaica teria como missão, a nação israelita, né, teria como missão transmitir esse evangelho, transmitir essas cerimônias e o significado delas para outros povos,
para os gentios, né, para os estrangeiros, para aquelas pessoas que não eram conhecedoras dessa salvação, dessa redenção proporcionada por Deus, a triunidade divina, o plano da Trindade, o plano da redenção para salvar toda a humanidade, todos os seres humanos, todos os seres que caíram em pecado, todos aqueles que pecaram, né? Porque nós já nascemos neste mundo e os anteriores a nós, aqueles que já se foram, já nasceram com essa maldição, né? A maldição do pecado, segundo o apóstolo Paulo, né? E o salário do pecado é a morte, né? Mas a vida eterna em Cristo Jesus, proporcionada a vida eterna, outorgada a vida eterna, que Cristo Jesus deu à humanidade, né? Que traz o perdão e a remissão de pecado. Então Cristo traz o quê? A vida abundante, a vida para sempre, a vida eterna. E isso nos afasta da segunda morte, né? Nos afasta também da segunda ressurreição. E nos coloca diretamente nossos nomes e nossas almas, né, inscritas no livro da vida. E nossas almas, então, remidas pelo sangue de Cristo, pela sua morte vicária na cruz do Calvário, né, pelo outorgamento da vida que ele concedeu à humanidade através da sua morte redentiva na cruz do Calvário. E agora, então, todos nós poderemos viver vida eterna, né, perdoados pelo sangue dele. Não porque nós tenhamos feito alguma coisa, né, porque nós não fizemos nada, mas Cristo, Deus, Cristo Jesus, fez tudo por nós. Né? Foi Ele que viveu a vida santa por nós em nosso lugar, a vida que nós não conseguimos viver, por mais que procuremos obedecer os mandamentos de Deus, esse é o nosso dever, né? Como diz Salomão, nosso dever é esse, né? Guardar os mandamentos de Deus e ter fé em Jesus Cristo, como diz João, lá no livro de Apocalipse, né? Para recebermos a vida eterna, ou seja, aceitarmos de maneira submissa o plano que Deus concedeu, o plano que Deus deu a toda a humanidade, né? Outorgou a toda a humanidade através do sacrifício remidor de Cristo na cruz do Calvário. Então o pastor aqui está explicando, né, todo o ritual do santuário, as vestes, as roupas, a mobília do santuário e os rituais que eram feitos lá, né? E qual era o objetivo, né? E como Cristo é esse agora sumo sacerdote, esse sacerdote que agora está no templo celestial, no templo celeste, como diz o Apocalipse e o livro de Hebreus, né? Como sumo sacerdote, como juiz, né? Mediando a nosso favor diante de Deus Pai, né? Nos trazendo a vida novamente com o perdão dos nossos pecados. Porque nós, por nós mesmos, nós já estamos irremediavelmente condenados por causa do pecado, por simplesmente termos nascido, né? Nascido pecadores. Nós somos pecadores. E como diz Paulo, novamente citando, o salário do pecado é a morte, né? Qual é a recompensa para o pecado e para o pecador? A morte. Então, quem nos livra da morte, quando ele fala morte, ele está falando da morte, a segunda morte, a morte para sempre, a morte total, né? E quem nos livra e nos redime, então, agora dessa morte, né, é Cristo Jesus, porque ele morreu em nosso lugar. Então, a morte que Cristo morre lá na cruz é a segunda morte, é a morte para sempre. Ele vai até o fundo do poço, né? E lá da morte, ele toma da morte a chave da vida. Ele é a vida. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele vai até o inferno, ele vai até a sepultura, ele vai até a morte, né? Vai até o lugar onde estão as almas dos que já morreram, de toda a humanidade, desde Abel, Adão, até o último homem que viverá sobre a terra, né? E ali ele toma a chave, então, da vida que está na mão da morte. Ele tira ali e ele destrói a morte. Por isso que quando os justos ressuscitam, eles ressuscitam transformados para viver a vida eterna, para viver no reino de Deus, eles dizem, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, aguilhão era aquele anzol, né, que segurava o peixe, que trazia o peixe, e o peixe agora seria morto, né, e estaria irremediavelmente perdido, condenado, né, e seria destruído, e seria morto, e seria despedaçado para dar de comer ao pescador. Por isso que os justos, eles clamam, eles falam esse texto, né? É um texto lá do Velho Testamento. Onde está a morte, o teu aguilhão,
né? Uma pergunta, e ao mesmo tempo uma pergunta reflexiva e uma pergunta já de absolvição para quem saiu da morte, agora vivo, ressuscitado, né? Porque não pôde a morte vencer quem deu a vida, não pôde a morte vencer a vida. O Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus que, tornando-se carne, viveu entre nós como homem, né? Viveu em vida como homem todas as nossas agruras, nossos problemas, nosso sofrimento aqui neste planeta, debaixo desse clima, né? Todas as pressões ele sofreu, ele foi perseguido injustamente, porque sempre ele estava falando ali sobre o amor, né? Não houve momento na vida de Cristo que ele não estava contando uma parábola, né, sobre resgate, sobre amor, sobre redenção. Não havia momento na vida dele onde o ensino dele, as palavras dele, quando ele, por exemplo, conversou com o Nicodemos, né, que era um doutor da lei hebraica, né, conhecia o Talmud, a Torá, né, e todas as leis que existia de explicação sobre a lei de Deus, sobre o livro de Êxodo, sobre os 10 mandamentos. Ele diz para aquele doutor da lei, Nicodemos, né, importa nascer de novo, né? Importa você se tornar uma nova criatura. Importa agora você, quando vira o Filho do Homem levantado sobre o madeiro, né? Como Moisés levou aquela a Neustã, né, lá no deserto, aquela serpente, né, que ele colocou assim num madeiro, num poste, e todos aqueles que estavam sendo picados por aquelas serpentes do deserto olhavam para aquela serpente, né, que Deus havia falado para Moisés fazer a serpente. Era uma serpente de bronze, né? Eles olhavam para a serpente e eram curados. Eles ficavam bons novamente, mesmo picados pelas serpentes do deserto, né, pelo animal peçonhento horrível. Eles olhavam, aqueles que olharem e verem o Filho do Homem sendo levantado no madeiro, né, verão ali a salvação, terão ali a salvação. Então, quando as pessoas eram picadas no deserto e olhavam para Neustã, né, para a serpente lá, naquele madeiro, né, aquela obra, aquela escultura, e que eles diziam assim: eu tenho fé, né, que Deus pode me curar, eu tenho fé que Deus pode me resgatar, eu tenho fé que Deus pode completamente me tornar saudável para ser uma criatura agora com possibilidade, né, com intrínseca possibilidade de viver na Canaã celestial, viver na mesma cidade que Deus vive e reina. Deus vive, Deus que é puro, Deus que é santo, e ouvir o cântico dos anjos, né, que diz: santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus, né? Os três santos, porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é inegociável na doutrina cristã. Todo cristão verdadeiro acredita que é uma triunidade divina, né? É Adonai, é Jesus, Yeshua, né, e é Ruach, né, que é o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que estão aqui na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E os três são pessoas distintas, separadas. O Pai é um, o Filho é outro e o Espírito é outro. O Espírito Santo, que nós chamamos de Espírito Santo, né, que é o pneuma de Deus, é o sopro de Deus, é Deus em espírito, o Deus que nos ensina sobre o pecado, a justiça e o juízo. É Deus que nos ensina como viver uma vida em comunhão com Deus, uma vida em conexão com a Trindade Divina, para obtermos então uma vida de santificação, para então depois herdarmos a Canaã celestial, a vida eterna, né? Então é isso, o santuário é isso. E brevemente aqui no Conectado 7 nós vamos estudar toda a doutrina do santuário, né, em conexão com as profecias, com a escatologia, as profecias bíblicas de Daniel, de Apocalipse e demais outros profetas da Bíblia, né, as partes proféticas da Bíblia, inclusive as profecias de Cristo Jesus, certo? Então, queridos amigos, queridas amigas, não percam essa série de estudos sobre o santuário, sobre o tabernáculo, né, que foi construído sob a supervisão de Deus por Moisés no deserto, que nos ensina o plano da salvação, ok? Em breve aqui no Conectado 7. E nós estamos muito felizes porque nós voltamos desde essa terça-feira última no programa, na programação da Rádio Cuiabana 106.5,
ou é 105.6? Eu vou decorar direitinho e vou falar para vocês, tá bom? Aqui Cuiabana FM, então todas as terças-feiras, das 3 às 4 da tarde, né? Ou seja, das 15 às 16 da tarde, todas as terças-feiras, o Conectados 7 está ao vivo, né? Na Cuiabana FM, aqui em Cuiabá, Mato Grosso, e nós vamos estudar ali o livro de Daniel, né? Vamos estudar as profecias de Daniel, e vamos ali, como que Daniel se encaixa, como que as profecias de Daniel se encaixa, assim, de maneira fantástica, se conecta e vai uma coisa assim, cumprindo junto com as profecias de Apocalipse, né, que nós já estudamos aqui, os 22 temas de Apocalipse que nós estudamos aqui no Conectado 7. Então nós vamos prosseguir, estudamos aqui com o Robson Antônio, né, mas nós vamos prosseguir agora estudando Daniel com o pastor Joelson Ferreira, o pastor Joey, né? Pastor Joey, nosso querido amigo, que já esteve aqui no Conectado 7 e estudou conosco aqui, ouvindo a voz de Deus, né? Aquele estudo bíblico, 28 estudos sobre a salvação em Cristo Jesus, 28 temas, né, sobre a salvação em Cristo Jesus, que foi preparado pelo pastor Alejandro Bulhon, aquele estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus. Então agora o pastor Joey vai retornar, a partir não desta próxima terça, mas da outra terça, né, ele vai retornar estudando conosco todas as terças-feiras, às 15 horas, das 15 às 16, as profecias de Daniel. Não é uma excelente notícia? Depois de orarmos tanto e pedirmos a Deus alguém para estar conosco aqui, uma pessoa balizada para estar conosco aqui, o pastor Joey voltará e estará conosco aqui no Conectado 7 e vamos estudar as profecias de Daniel. Bem, amigos, bem, amigas, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos estudar juntos hoje o estudo número 11 da lição Alusões, Imagens e Símbolos. É a lição desse trimestre, né? Hoje é dia 11, se não me engano é dia 11, sim, é dia 11 de junho, né? Vamos ver, né? Nós estamos gravando aqui na quinta-feira, melhor dizendo, dia 12, hoje é quinta-feira, dia 12 de junho, nesta quinta-feira nós vamos aqui estudar, né, fazer um estudo, o estudo número 11, Ruth e Esther, né, Ruth e Esther, que é a lição número 11, né, do Alusões, Imagens e Símbolos, aqui no Conectado 7. Meu querido, minha querida, e o texto dessa semana, o estudo dessa semana está baseado em Esther, capítulo 5, verso 2. O livro de Esther, capítulo 5, verso 2, que diz assim: Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele. Dele quem? Do rei Assuero, né? Ou rei Xerxes, né? Assuero e Xerxes é o mesmo rei na história, a história do povo medo-persa, né? E o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Era costume quando a pessoa se apresentava na sala do trono, entre os medos e os persas, se apresentavam ao rei sem ser chamado pelo rei, sem ter sido colocado na agenda do rei, na agenda diária do rei, o rei poderia mandar matar aquela pessoa porque ele não foi chamado e não foi programado, não foi agendado, né? E a rainha Esther precisava comparecer diante de Assuero. E essa pessoa só seria salva se comparecesse assim, sem agendamento, se o rei olhasse, se agradasse e estendesse o cetro, né? Porque se o rei não estendesse o cetro, os guardas já sabiam que era para pegar aquela pessoa que se apresentou ali naquele recinto, né? Ali naquele recinto, e ela já levava a pessoa para ser executada, presa e depois executada pelo rei, né? Quando o rei viu a rainha Esther vindo, né, na sala do trono, naquele recinto onde estavam ali uma reunião de pessoas importantes de todo o império, né, Medo-Pérsia, e ele viu a rainha Esther, a Bíblia fala que, no relato diz que Deus, ele se agradou de ver a figura de Esther se aproximando e se apresentando diante dele, e ele pega e estende o cetro para ela tocar o cetro em sinal de assentimento, né? De que a presença dela era bem-vinda e que ele gostaria de estar com ela aqui naquele momento, e aceitava a intromissão, vamos dizer assim, a intromissão
dela ali naquele recinto que é a sala do trono, onde ele estava ali nas suas atribuições como rei, né, como monarca. Então, essa história é muito bonita. Eu recomendo que você, se você não leu ainda o livro de Esther, leia o livro de Esther, né? Se você também não leu o livro de Ruth, que são os 2 livros que nós estamos estudando essa semana, não leu todo o livro de Ruth, leia novamente, vá para um lugar tranquilo, sozinho, onde você tenha paz, e leia esses 2 livros, porque é muito lindo. Tanto a história de uma quanto a história da outra. Existe catástrofes, existe perseguição, mas coisas assim bastante... Há ali bastante momentos assim de, vamos dizer, gente, tensão muito forte, né? Há todo um thriller, né? Todo um roteiro de uma história assim bastante forte, bastante cheia de você não sabe o que vai acontecer, né? Você está lendo romance assim, o que vai acontecer logo em seguida, né? Há tudo um mistério, né? E de repente você vê a ação de Deus naquela história, você vê as coisas acontecendo maravilhosamente e as pessoas inocentes, né, sendo salvas, né? Há todo ali um clímax, né, um thriller, né, vamos dizer assim, qual seria a palavra certa que a gente poderia usar? Há todo um suspense, né? Há todo um suspense e seu coração começa a bater forte assim quando você está lendo e você fala, nossa, o que vai acontecer? E aí vem, como nos filmes, né? Aí vem o livramento de Deus, o livramento de Deus. Então quem não assistiu ainda ou não leu ainda o livro de Esther e não leu ainda o livro de Ruth, né, precisa ler com bastante atenção. E, se possível, ler em voz alta, porque por exemplo, eu retenho melhor qualquer leitura e qualquer aprendizado quando eu falo em voz alta, né? Eu ouço a minha própria voz, aquilo me faz reter muito mais aquilo que eu estou lendo, né? Aquilo que eu estou aprendendo. Mas vamos à lição. Na introdução, que foi sábado passado, verso para memorizar, que acabamos de ler, diz assim, que nessa semana nós continuaremos a explorar histórias que prefiguraram os eventos dos últimos dias. Ao usar acontecimentos e pessoas da vida real, Deus nos ajuda a ver as coisas de sua perspectiva e entender como interpretar as profecias que se cumprirão e que foram dadas para fortalecer a nossa fé. Nessa atenção de volta para 2 mulheres, nossa agora atenção se volta para 2 mulheres importantes cujas histórias tocaram o coração de inúmeras gerações, Ruth e Esther. A primeira era uma viúva, sem recursos, que encontrou esperança após conhecer o gentil Boaz, seu parente resgatador. O casamento deles se tornou uma das histórias de amor mais admiradas da Bíblia, pela maneira como reflete o amor de Cristo por nós. A segunda era uma jovem que vivia em terra estrangeira. Tomou conhecimento de uma conspiração para destruir o seu povo e se viu empurrada para o palco principal do drama que se desenrolou para salvá-lo, ou para salvar o seu povo, né? Para salvar os judeus, né? Os hebreus. Sabemos que nas profecias, mulher é um símbolo poderoso da Igreja de Deus, o que nos diz muito sobre como ele considera o seu povo. Vamos examinar os relatos bíblicos dessas 2 mulheres. 2 mulheres cujas circunstâncias de vida foram imortalizadas na palavra de Deus e tirar todas as lições que pudermos da experiência delas. Então, os estudos de hoje, da semana, vai do livro de Ruth, o livro de Esther, de Jó, Mateus, capítulo 4, né? E também o livro de Apocalipse. Agora que, meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, por que essas histórias estão no cânon sagrado, que estão enquadradas como os livros sagrados no cânon da Bíblia Sagrada? Porque esses 2 livros nos ensinam uma história maravilhosa de remissão, de salvação. Um plano que, de repente, vem para matar todo mundo, né? Há um projeto para que
as pessoas mortas, que foram mortas no livro de Esther, aliás, no livro de Ruth, né, que morre Abimeleque, morre seus filhos, né, que eram casados com duas moças, e aí elas se veem pobre, a nora, né, e a sogra se veem pobre voltando para sua terra, para a terra de Israel, porque por causa da fome, essa família, a família de Abimeleque, né, Noemi e seus dois filhos, eles, Malom e Quilião, eles vão para a terra dos Moabitas, e lá esses dois meninos acabam casando com moças moabitas, né? E Abimeleque falece, Noemi se torna uma viúva, e depois essas duas moças também se tornam viúvas, porque tanto Malom quanto Quilion, que eram os filhos, né, de Ruth e Abimeleque, também falecem, também morrem, e aí fica só as três mulheres, né, Orfa, Ruth e Noemi, e a Orfa resolve ficar, né, ali mesmo em Moab, porque Ruth e Noemi resolve, Noemi, a sogra, ela resolve voltar para sua terra, né, porque não via mais sentido ela ficar num país estrangeiro, sabendo que lá na sua terra a fome havia acabado, havia prosperidade na sua terra, na cidade de Belém, né? Então ela resolve voltar na cidade de Belém, Efrata. E ali logo ela vai encontrar a sua casa, né, a sua terra, o quinhão que cabia a Abimeleque, abandonado, né? Estava ali, todo abandonado. E ela chega na sua antiga casinha, onde ela havia casado com Abimeleque, tido seus filhos, né? E só que está toda destruída, passaram-se vários anos, né? E ali precisa de uma reforma, precisa plantar, né, naquela fazendinha, no seu pedaço de terra, vamos dizer assim, um sítio, né? Tem a sua casa, precisa de todo arrumar para que as duas, agora a moça que veio com ela, que era a Ruth, né, e ela, a sogra, Noemi, morasse ali, né? Só que havia seus parentes também, que reivindicavam aquela terra como sua, né, que agora porque foi abandonada por Abimeleque, então agora aquela terra pertenceria, né, e também ela tinha, pelas leis judaicas, pelas leis de Israel, ela precisava ser resgatada por um parente mais próximo, porque como ela ficou viúva, e agora também tinha outra viúva, que era a sua nora, né, essas mulheres precisavam ser resgatadas pelo parente mais próximo, que também agora era dono de toda a terra, né? Ou seja, esse parente mais próximo tinha que suscitar descendentes dessas mulheres, né? Para prosseguir aquela descendência, né? Aquela genealogia. Pela lei judaica deveria ser assim. Então, o parente mais próximo tinha que casar com a mulher do morto, no caso a viúva, né? No caso ali Ruth, e dar descendência a Noemi, um filho para Noemi, porque Abimeleque e o filho de Abimeleque com Noemi, os dois filhos, né, Malom e Quilion, haviam falecido. Então o neto que viria agora do casamento da sua nora, né, com o principal resgatador, com o primeiro resgatador, seria também considerado filho de Noemi e filho de Abimeleque, entendeu? Resgataria então a geração, a genealogia, né, os descendentes de Abimeleque dali por diante. E aí acontece uma linda história de amor de Ruth com o segundo resgatador, não o primeiro. O primeiro teria direito de chegar com a terra, né, e ficar com as viúvas, mas ele cede o seu direito para Boaz. E já havia uma história de amor, um romance que já tinha começado a acontecer entre Boaz, né, um homem bondoso, um gentil resgatador, né, um gentil descendente de Abimeleque, parente próximo de Abimeleque e de Noemi, e Boaz aceita se casar com a linda Ruth, né, com a viúva de Malom, né, a viúva de um dos filhos de Abimeleque. A história, eu não vou dar mais spoiler, porque continuando a história, será que ele aceita? Será que ele não aceita casar com Ruth, né, a viúva? A viúva moabita, né, lembra-se que ela era gentia, né, que ela era uma estrangeira. E outra história é a história de Esther, uma menina órfã também, criada pelo seu primo, né, Mardoqueu, ou Mordecai, né, como dizem outras versões. E essa menina se vê numa situação bem complicada, porque ela é levada pelos habitantes do palácio, né, pessoas que serviam
ao rei, diretamente ao rei do grande império Medo-Pérsia, o rei Xerxes ou o rei Assuero. E acontece uma história anterior com Assuero e sua rainha, né, Vasti, e ele fica sem esposa e agora ele precisava arranjar uma nova rainha. E aí todas as moças mais lindas do império foram vistas, né, pelas pessoas que trabalhavam para o rei, pelo palácio, os palacianos, né, as pessoas que moravam no palácio. Eles fizeram um concurso de beleza para encontrarem as virgens mais lindas, porque as mais preparadas e as mais formosas mulheres, para que estivesse com o rei. O rei deveria haver esse concurso de beleza feminina, né, entre virgens, meninas lindas, e o rei se encanta justamente com a Esther, né, com Esther. Esther, ela é uma menina órfã, criada por Mordecai, ou Mardoqueu, né, que era seu primo, né, primo, tio, coisa assim. Uma virgem, uma menina jovem e muito linda, e era hebreia, né? Era judia hebreia. Só que ela nunca falou para o rei que ela era hebreia judia, porque ela morava ali na cidade de Suzã, onde era a capital do império Medo-Pérsia. E, bom, aí o rei vê aquela moça e é amor à primeira olhada, né? Amor à primeira vista. Hoje é quinta-feira, dia 12 de junho, é dia dos namorados aqui no Brasil, né? E aí acontece um lindo romance, uma linda história de amor entre Esther, né, a jovem Esther, que o nome era Radassa, na verdade o nome dela era Radassa, aí o nome dela é colocado de Esther porque significa estrela, né? Estrela, e ela se torna rainha, no lugar de Vasti, que havia desistido ou havia destituída do posto de rainha por causa de uma série de circunstâncias que aconteceram ali no reinado de Xerxes, no reinado de Assuero, né? Assuero. Mas eu não vou contar toda a história porque seria um spoiler, né? Então eu aconselho que você leia o livro de Esther, né? Assim como o livro de Ruth também. Duas mulheres extraordinárias, né? Da história bíblica, né? Dos personagens bíblicos, que é muito romântico, é muito bonito, né, o relato dessas histórias. Vamos à lição de domingo. Fome na casa do pão. Bom, significa Belém. O nome Belém, a cidade de Belém, significa casa do pão. E a Bíblia relata que houve uma seca ali, e por causa disso Abimeleque e sua esposa e seus 2 filhos mudam-se da casa do pão, mudam-se de Belém e vão para a terra de Moabe, uma terra de estrangeiros, né? E também de adoradores de outros deuses, que não era o Deus Yahvé, que não era o Deus Adonai, né, El Shaddai, Jeová Jiré. E vamos então à história aqui. Os críticos da fé cristã frequentemente apontam para a realidade difícil de viver neste mundo como evidência de que, primeiro, Deus não existe. Ou, segundo, ele não tem poder para intervir quando coisas ruins acontecem. Ou, terceiro, ele não se importa com o nosso sofrimento. Né? São os críticos agnósticos ou ateístas, né, que dizem essas coisas sobre esses relatos bíblicos. Muitas das histórias da Bíblia, no entanto, apresentam evidências de que nenhuma dessas suposições está correta. Deus permite que a raça humana colha as consequências da rebelião, mas, sem violar nosso livre-arbítrio, ele está sempre presente, trabalhando na história, guiando-nos em direção à resolução final dos problemas do pecado e do sofrimento. A história de Ruth é um exemplo dessa verdade. Vamos orar para nós continuarmos nosso estudo. Querido Deus, querido Pai, queremos agradecer-te, Senhor. Primeiramente, nós queremos exaltar o teu santíssimo nome, né? Santo, santo, santo sejas tu, ó Deus maravilhoso, e pedir-te perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas debilidades, perdão pelas nossas pecaminosidades, nossa enfermidade enquanto criaturas seres humanos, porque muitas vezes nos afastamos de Ti,
muitas vezes nós nos desconectamos do nosso relacionamento, da nossa comunhão contigo e vivemos perdidos pelo mundo, né, afora, né, longe de ti, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, perdão quando nós nos desligamos, né, do teu Santo Espírito, perdão quando nós nos desligamos da tua palavra e não continuamos a comemorar, né, a vivenciar, a viver o mundo celestial, o plano redentivo, né, que Cristo tem, que o Senhor tem, que o Espírito Santo tem, que os céus têm realizado e feito e planejado desde antes da fundação do mundo a nosso favor. Nós seres humanos, nós débeis seres humanos, fracos, né? E tão nécios também nas nossas proclamações e também nos nossos pensamentos e também nas nossas atitudes, né? E também nas nossas escolhas aqui nesta vida. Ó Senhor, perdoa-nos. Não leve em consideração o tempo que vivemos afastados de Ti. E nos liga de novo, Senhor, como um elo, o seu elo, sua corrente, né? O elo da corrente, o elo do amor, o elo da misericórdia, o elo da redenção, o elo do bem-fazer em nos salvar. O Senhor que é autor, né? E efetua a nossa fé, que efetua a nossa santificação, que efetua a nossa ligação e a nossa conexão com os céus, conexão contigo, Senhor. Nessa oração, que o Senhor possa considerar, Senhor, o nosso pedido de perdão e também coloca dentro de nós, nosso coração e nossa mente, o verdadeiro arrependimento, a mudança de vida que nós precisamos para estarmos diante de Ti, na Tua presença, andar na Tua presença e viver na cidade que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Prossiga conosco, Senhor, nos iluminando, fortalecendo cada vez mais a nossa mente, nosso coração, nossas emoções, os nossos raciocínios, para que nós possamos aprender mesmo de Ti, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado pelas Tuas atitudes e pelos Teus pensamentos, Senhor, em relação a nós. Os Seus pensamentos de salvação, o seu pensamento de misericórdia, a Sua mão estendida para levar cada um dos seres humanos até Ti, resgatado, santificado, purificado do pecado. Obrigado, Senhor. Permaneça conosco agora e sempre. É o que nós te pedimos, desde já estamos gratos. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Prossigamos então na leitura aqui. A pergunta é a seguinte: quais dificuldades Noemi e Ruth enfrentaram e o que causaram? Como isso reflete a situação que toda a raça humana enfrenta? Então nós vemos no livro de Ruth, por exemplo, vai de Ruth capítulo 1, de verso 1 a 5. Vamos abrir aqui a Bíblia. Eu vou usar a Bíblia hoje. Eu tenho duas Bíblias aqui, a Bíblia de Estudo Anjos, tá? E a Bíblia aqui, a Bíblia Missionária. Eu vou usar hoje a Bíblia Missionária, ok? Que está numa linguagem bastante acessível, né? Para compreensão. Não é dizer que a outra Bíblia também não está. Está também, né? Está também, mas hoje nós vamos dar preferência para essa Bíblia aqui. É a mesma coisa, são versões diferentes, mas querem dizer a mesma coisa, as mesmas sentenças e tudo mais. E o livro aqui recomendado aqui para nós lermos para respondermos a primeira pergunta é Ruth capítulo 1, de 1 a 5. Então vamos abrir aqui no livro de Ruth, no capítulo 1, de 1 a 5. Ruth, ele fica depois do livro, acho que é depois do livro de Crônicas, se não me engano, né? Segundo Crônicas, e aí em seguida vem Esdras, Neemias, Esther. Não, eu acho que Ruth fica antes de primeiro e segundo Reis, né? Eu estou aqui meio confuso aqui, eu mesmo me confundindo, né? Primeiro Reis, aqui ó, aí tem segundo Samuel. Rapaz, será que eu tô já meio... Eu tô ficando velho, é?
Não é melhor olhar lá no índice? Sim, é melhor, né? Está aqui no índice. Ruth fica entre Juízes e 1 Samuel, né? Na página 246. É isso mesmo. Fica entre Juízes e 1 Samuel, que fica o livro de Ruth. A história é bem antiga, né? Bem lá mesmo no tempo ainda acho que dos Juízes ainda, né? A história de Ruth, se não me engano. Na época dos Juízes. Isso. Na época dos Juízes. Então demorou para achar, porque eu já tinha esquecido a sequência dos livros do Antigo Testamento. E aqui no capítulo 1, Ruth, vai até o verso 5. Diz assim, vamos aqui o nosso óculos. Se o óculos estiver meio que funcionando, a gente vai usar a lupa. Diz aqui, nos dias em que os juízes, na época do juizado, né, do governo de juizado do povo de Israel, no dia em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque. E eu falei Abimeleque, não é Abimeleque, é Elimeleque. Desculpem aí. E sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Ou seja, quem que eram efrateus? Elimeleque, Noemi e os seus filhos Malom e Quilion. Tá? Eram de Belém, Efrata, de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. A Bíblia não relata como é que eles morreram, né? A Bíblia não fala como eles morreram, se eles foram assassinados, se eles morreram de morte natural, se eles sofreram com uma pandemia, uma epidemia. Não relata, só fala que eles morreram, tanto Quilion quanto Malom, que eram jovens, né? Casados, jovens, um casado com a Orfa e outro casado com a Ruth, né? Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido, somente na companhia das suas noras, né? A Orfa e a Ruth. Interessante que a Bíblia ela não conta tudo, ela não relata toda a história, né? A Bíblia sempre tem detalhes que foram omitidos, né? Pelo autor aqui, o autor dos livros, os caras que escreveram os livros. Provavelmente esse livro foi escrito ou por Samuel, né? Ou foi por Esdras ou Neemias, né? Ou então um dos profetas, como Gade, Natã, que também eram profetas na época ali, nesse período aí, né? Que eram contemporâneos ali, mais ou menos. O início dessa história aqui, a pergunta é, quais dificuldades Noemi e Ruth enfrentaram, né? Eles enfrentaram fome, a família de Elimeleque, com Noemi, seu Quilion, Malom e o povo de Israel ali naquela época, né? Enfrentaram fome, os efrateus, as pessoas que moravam em Belém, e toda naquela conjuntura. E Noemi também, Noemi e Ruth enfrentaram fome, morte e tiveram que sair de suas terras, né? A raça humana ali perdeu ali o acesso ao Éden, né? Essa história é antiga, e por não estar mais naquela proteção de Deus ali do Éden, eles estavam agora condicionados às intempéries e ao clima, né? O clima da terra. Então teve fome, né? Naquela terra seca, e passando a experimentar o pecado e a morte, né? Passaram a experimentar a questão, desde a saída do homem do Éden, o ser humano, ele enfrenta a morte, enfrenta as intempéries, enfrenta climas hostis, né? Enfrenta guerra, a gente conhece a história do dilúvio, porque que Deus destruiu o mundo através do dilúvio, né? Porque os homens tinham se tornado tão violentos, possessivos, e o ódio tinha dominado a raça humana, que eles não respeitavam propriedade, eles invadiam propriedades, eles matavam o dono daquelas propriedades, dos sítios, fazendas e tal, e continuaram adorando, né? Adorando o mal, completamente possuídos por teorias e pensamentos diabólicos, né?
demoníacos, e o ser humano se degradou tanto que Deus quis destruir as suas criaturas, né, a raça humana. E aí ele manda o dilúvio. A gente conhece essa história, é uma história longa, mas é uma história que mostra o quanto Deus ele anda preocupado com a humanidade hoje, porque a humanidade está se assemelhando, está muito parecida, e muito parecida mesmo, com aquela humanidade que fora destruída pelo dilúvio. Os homens se matam, os homens estão se matando um ao outro assim a sangue frio, para tomar um celular, para roubar, para assaltar o outro, para tomar simplesmente o celular do outro. Ou uma ninharia, ou uma aliança de ouro 24 quilates, ou 18 quilates, ou às vezes até ouro falso mesmo, né? Para tomar a aliança de uma pessoa, para ficar com aquela aliança, para obter lucro através daquele pequeno objeto, que às vezes só tem valor sentimental mesmo, não tem muito valor econômico. Ela mata, ela tira a outra assim, tira a vida da outra a sangue frio. Então nós chegamos numa época bem parecida, num tempo bem parecido como no tempo antediluviano, antes da queda das águas do céu, antes da história da Arca de Noé. Então a humanidade está se tornando tão brutal, tão iníqua, tão pecadora, né? Tão assim sem amor, tão fria. Isso aqui não é mais a questão de mornidão, é de frieza mesmo. Mata outro a sangue frio, né? Para tirar do outro uma carteira, um celular, um tablet, né? Uma camisa, uma roupa, uma aliança, né? Um anel, um relógio que a pessoa esteja usando, ou então para tomar o carro dela, ou tomar um objeto. Uma vida humana vale muito mais que um objeto qualquer que seja objeto. Qualquer preço que vale aquele objeto, uma vida humana vale a morte de Deus, Cristo Jesus crucificado. Deus crucificado. Então, é um absurdo o que a gente está vendo acontecer nos dias atuais. Que está parecendo, se assemelhando mesmo com os dias pré-diluvianos. As pessoas não se amam mais. Filhos maltratam seus pais, maltratam seus avós, os idosos, filhos e filhas, né? Idosos, pais maltratam seus filhos. Violência, filho matando pai, pai matando filho. A violência, as pessoas estão completamente, suas bocas, suas línguas dominadas por palavras que imprecam, né? Com acusações, com palavras assim duras e altamente acusadoras que provocam muito mal, né? A principal arma do homem é a língua, é a palavra, né? E quando ele usa a língua, a palavra para falar mal, para xingar, para imprecar ou para destruir a adoração e o respeito e destruir o amor, é um pecado, né? Então, em todos os aspectos, a lei de Deus, os 10 mandamentos, estão sendo, todos os dias, né, estão sendo abolidos da boca dos homens, do sentimento, da mente da humanidade. A humanidade está cada vez mais se tornando bestas feras, monstros, né? Marido matando suas mulheres, mulheres traindo seus maridos por causa de um corpo, por causa de alguns minutos, alguns instantes de prazer, né? Há uma iniquidade, há uma perversidade muito grande no coração da humanidade nos dias de hoje. Então a humanidade nos dias de hoje está se assemelhando àquela humanidade pré-diluviana, né? E a gente sabe o que aconteceu, a punição que veio de Deus, né? Então há de se pensar muito em se voltar para Deus, em se voltar para o Éden, né? Ou seja, para a Bíblia Sagrada, fazer um concerto com Deus, evoluir na questão espiritual, porque segundo as profecias da própria Bíblia Sagrada, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, o retorno de Cristo é breve. Cristo virá logo, né? A volta de Cristo está se aproximando cada vez mais. E ele virá, segundo as próprias profecias, para julgar. Ele virá para dar a cada um segundo as suas obras e segundo as suas crenças, segundo o que tem feito através das suas decisões, né? Então prossigamos aqui. O início dessa história é bastante irônico, né? Houve uma fome que afetou Belém,
uma cidade cujo nome significa casa do pão. Belém significa casa do pão. Podemos nos lembrar da abundância do Éden, onde Deus disse a Adão e Eva: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Gênesis 2,16. A raça humana começou sua existência com muita fartura, sob os cuidados de um Criador generoso, mas depois trocou seu papel como administradores da criação pela escravidão do pecado. Deus disse a Adão: do suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. Gênesis 3,19. Assim como Noemi, perdemos a esperança ou perdemos a herança que Deus planejou originalmente para nós. E nossa vida se tornou fonte de sofrimento. Recebemos o Éden como um presente de Deus, mas não incondicionalmente. Os seres humanos tinham liberdade para se rebelar, mas se isso ocorresse, eles teriam que assumir a responsabilidade de buscar seu próprio bem-estar. Fomos criados para dominar o mundo, não caídos sob a bênção de Deus. Gênesis 1:28. Mas agora nos deparamos com a tarefa de dominar o mundo caído, um mundo cheio de problemas, né? Seres humanos egoístas competindo por recursos escassos levam a sofrimento e tristeza, levam outros seres humanos a sofrimento e tristeza. A guerra, por exemplo, o que a guerra produz? Nós estamos vivendo a guerra, né, entre a Ucrânia e a Rússia. O que isso tem produzido nesses dois países? Fome, né? Escassez de alimentos, escassez de víveres, escassez de roupas, perspectivas muito ruins para o futuro dessas duas nações, né? E isso tem afetado todas as outras nações da Terra, a economia, né? Então, o que a guerra traz? O que o ódio traz? O que é fome e destruição? É o que nós estamos vendo aqui, sofrimento e tristeza. A terra ainda produz com fartura, o que é um poderoso testemunho do amor de Deus. Porém, tragicamente, entre a ganância humana e os danos do pecado, o mundo parece nos dominar mais do que nós o dominamos um dia. No entanto, isso acabará. Na lição de segunda-feira, Ruth e Boaz. Aí conta a história que eu dei uma pincelada aqui no começo sobre Ruth e o gentil Boaz, né? Que era o segundo resgatador da descendência ali de Elimeleque, né? Parente próximo de Elimeleque. Noemi, ela pediu que seu nome fosse mudado para Mara. Noemi, a sogra, né, de Ruth. Mara significa amarga. Por causa da amargura de sua vida. Ruth capítulo 1, verso 20. Ela havia perdido o marido, perdido seus 2 filhos, né? E agora estava de volta sozinha com a sua nora, né? A moabita Ruth. Nosso relacionamento com o Criador foi danificado pelo pecado, levando-nos à pobreza espiritual. Nossas perspectivas são sombrias e passamos a vida colhendo as espigas que sobram, né? Ruth capítulo 2, verso 16. Vivendo dos restos de alegria que podem ser encontrados em um mundo destruído pelo pecado. Mas tudo muda quando fazemos uma descoberta surpreendente. Deus não se esqueceu de nós, né? A descoberta mais surpreendente é essa descoberta de Ruth, né? Capítulo 2, versos 5 a 20. E aqui na história diz assim, que Ruth, Noemi descobre que o gentil Boaz é um resgatador. Olha só, o que diz a partir do capítulo 5, do verso 5. No capítulo 2, verso 5 em diante. Depois Boaz perguntou ao seu encarregado dos ceifeiros, né, das suas terras, ali onde ele plantava ali os grãos, né, tem aqueles grãos, provavelmente trigo, né, as terras de Boaz. De quem é essa moça? Ele viu Ruth ao longe, Ruth também colhendo espigas que sobravam lá da colheita e fazendo feixes para levar depois para sua sogra.
Ele viu a Ruth e achou Ruth muito engraçadinha, muito bonita. Houve amor à primeira vista. Aqui já dá a entender que ele olhou para a moça e achou ela muito linda, muito simpática, né? E aí ele pergunta ali para o encarregado ali da ceifa, né? Da colheita ali. De quem é essa moça? O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui, e fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher, e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira, uma gentia, né, uma estrangeira? Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai e mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Olha que lindas palavras, né, para consolar o coração daquela estrangeira. Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração dessa sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth, na hora do almoço, na hora do lanche, sei lá, do café da manhã, acho que era a hora do lanche, né, do almoço, acho que devia ser entre 11 horas e meio-dia. Aí o Boaz, ele chegou perto de Ruth, né, e falou assim para ela: olha só, venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. A gentileza. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu ordem. Ele deu ordem, ele chamou ali os seus servos, né, os encarregados ali da colheita, e ele disse o seguinte para os homens: olha, deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que elas as apanhem e não a repreendam. Não a repreendam, não a tratem mal. Ele deu uma ordem explícita, né, como o Senhor ali daquela data, daquele terreno, né, daquele lugar que eles plantavam ali. Ele deu uma ordem bem forte: vocês cuidem dela, protejam ela, não deixem faltar nada para ela, e também dão um jeito dela colher bastante, né, dela ter uma boa colheita daqui. Olha a simpatia, né? E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal, voltou para a cidade, e a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar naquele dia. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, né, do almoço lá com Boaz e os demais outros, né, que trabalharam ali. Depois que ela comeu, até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou:
onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um de nossos resgatadores. Nossa, que alegria que foi, né? O nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores, né? Boaz era um resgatador ali da família de Elimeleque, né? Então ali Noemi, ela descobriu que sua vida e a de Ruth poderiam ser completamente transformada por causa do parente resgatador, por causa de Boaz. Ela então receberia de volta tudo o que havia perdido. A questão, será que ela poderia receber agora de volta tudo o que havia perdido, né? Sua terra, sua casa, tudo que depois da morte de Elimeleque, de Quilom e Malom, né? Através do resgatador. Então Noemi não poderia tomar posse da terra de seu marido, Elimeleque, sem obter assistência da família de seu marido. Ela espera que Ruth possa se casar com um parente próximo de seu falecido marido e ter um filho em nome de Elimeleque. Deus fez provisão em Israel para que indivíduos reivindicassem sua herança na terra prometida. Era necessário um parente próximo para redimir a herança de Elimeleque. Boaz não era apenas um fazendeiro gentil, ele era um parente de Elimeleque, que poderia redimir a terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. É uma lei levítica, né? Em Levítico capítulo 25 a 25, está esse texto aqui. Capítulo 25, verso 25. Levítico. A descoberta de que Boaz não era apenas bondoso, mas um parente, foi a melhor notícia, né, para Noemi ali. Quando Ruth mencionou que o nome que se chamava era Boaz. A pobreza daquelas mulheres não precisava durar para sempre. Os cristãos entendem que Boaz é um tipo de Cristo. Ele é um tipo de Cristo, Boaz. Que não é apenas criador, né? Mas escolheu se tornar nosso parente, um ser humano real, uma das razões pelas quais ele se chamava de Filho do Homem. Sempre Jesus, quando se referia a si, ele falava de si para os fariseus, para os doutores da lei e para as pessoas ao redor, ele chamava a si próprio, né? O Filho do Homem, terceira pessoa ali do singular, né? Eu sou o Filho do Homem, para rememorar a eles, conhecedores das profecias, as palavras de Daniel, né, do profeta Daniel, de quem ele era. Ele estava se identificando como o Messias, como o príncipe, né, que viria para resgatar o mundo, para salvar o mundo. Esse texto aqui, Filho do Homem, você pode encontrar várias vezes no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, verso 8, Marcos 8, 31, Lucas 22, 22, João 3, 14, Jesus se auto-mencionando como o Filho do Homem. Muitos pensam em Deus como alguém severo, que nos deixará entrar, que não nos deixará entrar no céu. Que nos deixará entrar no céu se cumprirmos exigências morais. Não, só vai para o céu se você cumprir certas exigências morais. Mas fará isso de má vontade porque escapamos por pouco. Alguns pensam assim. Com base em um detalhe técnico, a imagem de Cristo, vista em Boaz, muda esse pensamento, né? Esse conceito. Deus nos vê e, apesar da nossa pobreza, Ele nos quer como sua noiva. Lembra que a igreja é mencionada em Apocalipse como a noiva de Cristo? Ou no próprio Evangelho mesmo, nas parábolas de Jesus, a noiva é a igreja. A noiva é a igreja, é o povo de Deus. Para Deus, Deus é o marido, né? Deus é o esposo, e a noiva, a igreja, o povo de Deus.
Então, na verdade, Deus quer ser o resgatador, o nosso resgate, o nosso resgatador, né? E o nosso resgate foi o pagamento, né? O estatelai, o está feito de Cristo na cruz do Calvário, quando ele depõe a sua vida para salvar a nossa vida. O Criador não apenas se tornou parte de sua criação, mas também morreu por ela. Essa verdade extraordinária transforma a nossa maneira de ver a nossa existência. Boaz, o resgatador. Quem era Boaz? Boaz se apaixonou quando ele viu Ruth ali no seu campo, né, na ceifa, né, ali na cega. Ele se apaixonou por Ruth e desejava se casar com ela. Mas havia uma barreira. Um parente mais próximo que também tinha direito à mulher e às terras de Elimeleque. Sendo Boaz um tipo de Cristo, essa situação revela uma questão em jogo no conflito. Cristo nos ama, mas há um parente mais próximo que também tem uma reivindicação em relação à humanidade. Quem é esse? Quem é esse? Satanás. Satanás. Oh Deus, socorra-nos, né? A pergunta, o que Satanás reivindica? João capítulo 1, 6 a 11, ele fala que, quando Deus pergunta para ele, o que você está fazendo, de onde você veio? Ele falou assim, eu vim de rodear a terra e passear por ela, ou seja, eu vim de rodear a minha propriedade e passear pela minha propriedade, porque eu sou dono da terra e de tudo que nela há. Isso que ele quis dizer. Então, Satanás, ele reivindica a terra e os seres que vivem na terra, tanto homens como animais, como seres animados e inanimados, como sendo dele, né? Ele se julga o rei da terra, o representante da terra diante de Deus. Por isso que ele estava nesse concílio celeste lá, né? Primeiro, João capítulo 6, você pode ver isso, João capítulo 1, Jó capítulo 1, verso 5 a 11, né? Mateus 4, 8 e 9, né? Quando ele apresenta para Jesus, na tentação, no deserto da tentação, depois de tentar Jesus de algumas formas, ele se apresenta para Jesus como o próprio Satanás, o rei deste mundo, né, o príncipe dessa terra, e ele diz assim para Jesus, olha, tudo isso te darei. Ele mostra a glória do mundo, os reinos mais ricos, os principais do mundo para Jesus, e diz assim, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então o que Satanás quer, reivindica para si a adoração. Como Deus desse mundo, ele se autodeclara o grande governante da terra, o rei da terra, e Jesus, se quisesse ficar de boa para resgatar a terra para Deus, deveria adorá-lo. Então tudo que Satanás mais quer é ser adorado, como se for a Deus, né? Como se for o próprio Criador, né? Ele reivindica a terra como sua, né? Isso está escrito em Mateus capítulo 4, verso 8 a 9, né? Ele diz para Jesus, tudo isso te darei. Você não precisa morrer para salvar o mundo, para trazer o mundo para Deus novamente. Não, é só você se prostrar aqui e todo mundo eu te darei, né? Toda a glória do mundo, todo que tem, as riquezas, né? Você vai ser dono, né? Olha só, se prostrardes e me adorardes, né? Simplesmente você se prostrar e me adorar, tudo isso te darei. Quer dizer, ele se reivindica como o dono, né? O resgatador, né? E também lá em Judas capítulo 9, que houve esse texto aqui, é interessante, quando ele reivindica a autoridade e a posse do corpo de Moisés em relação a ele. Aí Deus manda, então, Judas 9, capítulo 9, verso 9, Judas 9, Satanás, Lúcifer desce, o corpo de Moisés está ali, Moisés morto, e Deus manda Miguel, o arcanjo Miguel, ou seja, o próprio Cristo desce, né, e vai levando agora Moisés ressuscitado para o céu, né? E aí Satanás disse, não, o corpo de Moisés é meu, porque Moisés morreu debaixo do pecado, né? Ele era para falar com a rocha, ele não falou com a rocha, ele bateu na rocha, ele feriu a rocha, e por causa disso ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Moisés é meu, o corpo de Moisés é meu. Ele reivindicou uma alma, né, que era de Deus, e, claro, Moisés é Deus, tanto é que ele veio ressuscitá-lo e levá-lo para o céu. Moisés não sofreria a corrupção e a deterioração deste mundo, né? Tanto é que Deus manda agora o seu próprio filho, Cristo, para ressuscitar Moisés e levar para o céu. E aí quando Lúcifer reivindica, não vai sair daqui que ele é meu, Deus diz para ele, Jesus diz para ele assim, olha, o Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor te repreenda. E pega Moisés e leva para o céu. Moisés agora vivo, ressuscitado, e leva
para o céu resgatado, né? Então Jesus é o nosso resgatador ali, até na história de Moisés apresenta-se como resgatador da humanidade, no caso Moisés. E Lucas 22, 31 também. Mas vamos ler esse texto? Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. O que diz aqui? Olha, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você. Jesus falando com Cefas, Jesus falando com Pedro, um dos apóstolos dele. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, né? Então Satanás achava que ele era também dono, né? Ele estava de posse dos próprios apóstolos de Jesus, os próprios discípulos de Jesus, dentre eles Simão. E os outros discípulos, olha, você está vendo aquilo lá? Judas é traidor, ele está roubando, botando dinheiro, as pratas dentro da sacolinha, né? E aí Tiago, olha Tiago se acha, né, soberbo, né, orgulhoso, né? Olha lá o Judas Tadeu também, né? Não está com você porque te ama, e foi falando peneirando eles, né, acusando-os diante de Cristo, né? E falou de Pedro, Pedro violento, né, todo brutamontes, querendo que as suas ideias sejam superiores às ideias de todos os demais outros apóstolos, tal. Olha como Pedro trata os outros. Então, quer dizer, ele é meu. Peneirando, né? Julgando, acusando, e Jesus falou, olha, Satanás anda peneirando vocês, né? Mas eu tenho aqui resgatado vocês, quer dizer, eu tenho defendido vocês. Então, gente, Satanás ele sempre reivindicou a humanidade como sendo sua, os seres humanos, a terra, tudo que existe aqui nesse planeta, né, como sendo sua, tá? Satanás, ele reivindica a propriedade do mundo e da humanidade. Na verdade, ele age debaixo da autoridade de Deus e foi derrotado por ele, né, com Cristo na cruz do Calvário. Satanás disse que rodeava a terra, passeava por ela, quando Deus lhe perguntou se tinha reparado o justo Jó. O diabo o reivindicou como seu, sugerindo que o coração de Jó, ele só obedecia a Deus, ele não pertencia ao Senhor, e ele só obedecia a Deus porque Deus dava tudo para ele, né? E que Jó não pertencia ao Senhor, mas pertencia a ele, Satanás. Satanás estava dizendo, ele te segue porque és bom para com ele, mas para de abençoá-lo e verás a quem ele serve, né? Olha o acusador aqui, sempre ele usa esse estratagema de acusação, né? De uma forma ou de outra, ele é sutil muitas vezes, mas ele sempre está nos colocando numa berlinda, né? Num contraponto contra Deus, dizendo que ele não é justo de ser chamado seu filho, de o Senhor abençoá-lo ou abençoá-la, porque ele fez isso aqui, não sei o que, não sei o que, ele começa a acusar e jogar, né, pecados sobre aquelas pessoas que estão procurando comunhão com Deus, né? E assim ele faz com todo mundo, ele faz com toda a raça humana. Depois que Moisés foi sepultado por Deus, Deuteronômio 34:6, foi ressuscitado. Embora não tenhamos os detalhes, a Bíblia diz que Miguel discutiu com o diabo a respeito do corpo de Moisés, Judas 9. Judas só tem um capítulo, portanto é só o versículo 9 mesmo, Judas 9. Indicando que Satanás o reivindicou como sendo dele. O corpo de Moisés seria dele, Lúcifer, de Satanás e não de Deus. E aí tem um texto escrito pela escritora norte-americana, o Espírito Profecia, Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 417, onde ela diz o seguinte sobre esse tema aí. Pela primeira vez, Cristo estava para dar vida aos mortos. Quando o príncipe da vida e os seres brilhantes se aproximaram da sepultura, Satanás ficou apreensivo com respeito à sua supremacia. Levantou-se para contestar a invasão do território que alegava ser sua posse. Vangloriava-se de que o servo de Deus tivesse se tornado seu prisioneiro. E declarou que nem mesmo Moisés foi capaz de guardar a lei de Deus, que tinha tomado para si a glória divina a Jeová. O mesmo pecado que determinara a expulsão de Satanás do céu. E com essa transgressão tinha caído sob o domínio dele, Satanás, né? Cristo, no entanto, refutou a alegação de Satanás e Moisés foi ressuscitado
Mateus 17:3, e é levado, tanto é que o encontro de Moisés lá no Monte Tabor, né? Quem que estava lá naquele monte? Estava Moisés e Elias, né? Elias representando os vivos, que no dia da volta de Jesus estarão vivos, ressuscitados, transformados, transformados, né? Elias, vivos, transformados, e Moisés representando quem? Os mortos que morreram e foram ressuscitados, agora transformados, seriam elevados para os céus, para o encontro com o Senhor nos céus. As duas classes, né, de filhos de Deus que estarão no céu com ele, né? Os mortos ressuscitados e os vivos transformados no dia da sua vinda. Então, queridos, aqui nós vemos claramente, né, como que Deus ele é nosso resgatador, e como que Satanás, né, é o nosso aprisionador, né? É o nosso aprisionador, ele se julga nosso dono. Boaz foi ao portão de Belém, Ruth capítulo 4, verso de 1 a 12. Ali tem a história de Boaz. Agora, ainda quando ele soube que ele não era o primeiro resgatador, ele era o segundo, e tinha outro, né, que era parente de Elimeleque, e também poderia reivindicar a terra de Elimeleque, as propriedades de Elimeleque, e também até a sua mulher e também a sua nora. Ele vai até ali para ver se agora ele, né, ele se torna o primeiro resgatador. Então ele proclama aos anciões da cidade, né, aos líderes da cidade, o seu interesse, né, em resgatar a terra de Elimeleque, e também a sua viúva e também a sua viúva e também a sua nora, né, para sendo de si. E aí ele chama a atenção ao primeiro resgatador, né, ao primeiro homem ali que teria essa responsabilidade. Ele vai ao portão de Belém, a cidade em que nasceu Cristo, nosso parente, e os anciãos se reuniram e uma sandália, símbolo de propriedade, foi trocada. Então, quando ele sabe que o primeiro resgatador não tinha interesse, ele tinha interesse nas terras de Elimeleque, mas ele não tinha interesse em pegar para si nem a viúva de Elimeleque, a Noemi, e nem a nora dela, a Esther, né? Ele queria só a terra mesmo. Aí os autoridades falaram, não, mas segundo a lei de resgate, você tem que ficar com a terra e também com as mulheres, né? E essas mulheres serão suas, e você vai ter que descender ter que dar filhos para elas, e os filhos que nascerem dela não serão seus, serão de Elimeleque, né? Pela lei. Então ele pensa e fala, não, então não quero não. Pode ficar. Aí ele chega e tira o sapato, né? E joga o sapato, e ele diz assim, não, pode ficar. Os sapatos são trocados ali entre eles. Pode ficar então com a terra, fala para Boaz. Pode ficar com a terra e pode ficar com as mulheres, né? E suscite filhos a ela, e que você seja feliz e seja próspero em Israel. E aí tem a cena da troca de sandália, né? A cena de troca de sapatos. Um joga o sapato para lá, outro joga o sapato para cá, troca os sapatos, para dizer diante do juiz ali da cidade, né? De que era o costume deles, né? De que agora o primeiro resgatador era Boaz, e que Boaz iria resgatar as terras de Elimeleque, e também a sua esposa, né, a Noemi, e para ele a Ruth, que era o interesse dele. Ele estava apaixonado pela Ruth, né? E ele queria a Ruth para ser esposa dele, a Moabita, que viera ele viu aquela mulher extraordinária, né? E era realmente, né, extraordinária. E aí ele teve um casamento bonito, ele se casou, trouxe a notícia, casou com Ruth, e suscitou filho descendente Elimeleque, né? E o filho dele que nasce, que é chamado mais tarde de Obed, né? Obed, a criança que nasce, o menino. Obed se torna pai de Jessé, né? E Jessé, lá em Belém, é pai de Davi, o rei Davi. Então, Ruth é uma das estrangeiras, né, que se torna agora judia, israelita, casa com israelita, né, e se torna uma das ancestrais de Cristo Jesus, da linhagem de Davi, uma das ancestrais de Cristo Jesus. A história é muito linda, né, essa história é muito bonita. E os casos eram decididos no portão da cidade. Esse é um tipo de cena do juízo e reflete o que é descrito em Daniel, capítulo 7, 13 e 14. Vamos lá. Daniel, livro de Daniel 17, 13 e 14. Daniel, capítulo 7.
Daniel 7,13. Primeiro Daniel 7,13. Vamos usar óculos. Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Verso 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Verso 26. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. E verso 27. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui, essa cena aqui lá da porta da cidade, onde Boaz reivindica Ruth, é parecido com esse texto de Daniel, né? Não devemos ignorar esse aspecto crucial do juízo. Ele é a favor dos santos do Altíssimo. Então, Daniel 7,22. Mas somente porque Cristo pagou o preço por nós, assim como Boaz fez por sua noiva Ruth, né? Bem, meus amigos, a gente para por aqui, né? Essa é a primeira parte do estudo da semana, estudo sobre Ruth e Esther, né? Ruth e Esther, o estudo número 11 das lições alusões. E a gente volta logo em seguida, no próximo vídeo, a lição de quarta-feira, que vai falar sobre o que tem a ver Hamã e Satanás. Hamã e Satanás. Aí quinta-feira, para um tempo como este, e aí a gente termina na sexta-feira, né, os estudos adicionais da lição da semana, tá? Até o próximo, logo logo a gente volta aqui, né, com o estudo da lição da semana, Ruth e Esther, lição número 11.